A série começa com um portal místico nas águas termais. Uma mulher nativa tatuada emerge do local, mas ela não está sozinha. Descobre-se que várias pessoas semelhantes a ela habitam aquele lugar também. Dando uma reviravolta mística enquanto suas mãos começam a brilhar, um pássaro pousa em sua mão. No entanto, algo ruim começa a acontecer, o lugar desaba e, para escapar, os nativos restantes entram no poço. Ao fazer isso, são enviados para o nosso mundo, onde aos poucos sua pele começa a se deteriorar e a chefe ordena que seus companheiros a sigam. E ao fundo, vamos ao presente, ouvimos Bonnie, a prima de Maya, que estava contando a história para ela. Bonnie dizia que a mulher chamava Chá. E fora dali, sua avó e seus pais de Maya estavam conversando. E ao sair, a avó viu um pássaro voando. Como já era de noite, o pai diz à esposa que é hora de fazer as meninas voltarem para casa para elas dormirem. Nesse momento, Maya pede à mãe um pouco de chocolate quente. Como não tinha chocolate em casa, decidem ir à loja comprar e Echo vai junto com a sua mãe. Não muito longe dali, a avó tem um presságio ruim. Infelizmente, o carro em que estava Maya e sua mãe se choca, resultando na perda da mãe de Maya e também de sua perna. Descobre-se que o acidente foi planejado por um inimigo do pai, que já foi punido pelo chefe. Ao ouvir isso, diz que sua filha nunca deveria ter se casado com ele, chamando o pai de Maya de criminoso. Minutos depois, o pai conversa com Maya, que ainda não sabia da morte da sua mãe, e se culpava, alegando que se não tivesse pedido chocolate, sua mãe não teria se machucado, ou até pior, né, que no caso é ter morrido. Mesmo assim, o pai a leva, deixando sua prima Bonnie em Nova York, e ele leva à escola e à noite pergunta ao pai se dragões existem. O pai responde que talvez sim e que ela deve aprender a se movimentar entre dois mundos. Em sua aula de karatê, Mai expressa o desejo de ser como seu pai, mas o pai diz que ela deve estudar e trabalhar e ter uma vida melhor, né, em vez de ser, né, um criminoso. Mai é visitada pelo seu tio Wilson Fisk alguns anos depois, durante um incidente que ela estava tentando roubar uma moto. Ela é presa, mas como Wilson Fisk é rico e reconhecido, simplesmente os policiais soltam ela. E eles dois conversam dizendo que ela não estava sozinha e que compreendia sua raiva. Ele conta sobre a morte de seu pai quando tinha apenas 12 anos e oferece a Maya um trabalho fazendo parte, né, do seu clube. Maya realiza missões, mata alguns sujeitos e na sua primeira visita aparece mais alguém, que é, né, o Demolidor. E, cara, quando aparece Demolidor, eu fiquei, caraca, velho, essa cena é muito top porque é uma cena tipo de 4 minutos sem corte, só a Maya e o Demolidor brigando. Essa cena assim, eu achei bem da hora e, enfim, véio, essa cena foi muito louca, mas que pena que é só 4 minutos. Mas enfim, após um combate, né, entre os dois, o Demolidor simplesmente desaparece e ela se junta à família do líder rival, né, que é a família do Rei do Crime. Maya ela retorna à sua antiga casa e relembra a sua vida passada, né, e ela tem um flashback estranho e ao acordar percebe que seu primo está tentando entrar em sua casa. Ele fica feliz em ver a sua prima, mas ela pede que ele não comente nada, né, que ela está ali, dizendo que ela vai ficar só alguns dias por lá. Mais tarde, ela visita seu tio Henry, que leva a uma torre distante. Lá, ela tem um breve encontro com sua prima Bonnie, mas o tio se recusa a ajudar ela na guerra contra o rei do crime para evitar problemas na cidade. Assim, a série ela volta para 1200 anos antes de Cristo com a tribo Showa, crescendo e se tornando um governo grande e próspero. Após uma competição entre o time vermelho e o time verde, que chama uma arma secreta, que é um índio grande, forte e robusto, né? Mas apesar disso, o time vermelho vence. E nesse flashback mostra uma ancestral de Maia, né? Que é essa indígena, né? Que ela tem os poderes também que a Echo irá adquirir mais pra frente, né? Então assim, no dia seguinte, Maia pede o primo que pede para que compre algumas coisas, né? E ele questiona se aquilo era ilegal ou não. Aí mostra flashback no passado, quando Maia saía da escola e ela queria comprar o sorvete, mas o vendedor não a atendia por conta de sua deficiência. Wilson Fisk, bravo, né, claro, ao ver isso, desce do carro e espanca o sorveteiro, né, e Maia o encontra e também bate no sorveteiro. Voltando ao presente, chega ao seu último dia de treinamento, alguns anos mais pra frente, em 2021, ele comentando com ela deles começarem a trabalhar juntos. Ao final do treinamento, o rei do crime diz que agora ela está pronta para passar do teórico para o prático. A mulher que ajudava a traduzir a comunicação de Maia e Fisk é levada para um quarto com uma sacola e eles a matam para não deixar nenhum vestígio. No presente, o rei do crime faz com que seus homens segurem Maia e ele lhe dá uma lente de contato com a qual ela pode entender ele, então pede para eles conversarem a sós. Durante a conversa, ela menciona que é um milagre ainda ele estar vivo. Para começar o jantar, Maia derruba o vinho que o rei do crime trouxe. A tensão paira no ar enquanto Fisk sugere para que ela volte para ele. Ele dá tempo para que ela pense em sua oferta. Algumas horas depois, Maia visita Henry e conta o que aconteceu. Apesar disso, ela está considerando voltar para Wilson Fisk e ter o seu reinado. Henry adverte que é uma má ideia, pois quando ele tentou sair desse lugar e ter uma vida, ele matou todos que ele amava. Nesse momento, ela começa a alucinar assim como sua avó. Sem outra opção, Henry leva até a avó e elas têm uma breve conversa, deixando de lado suas diferenças, pois desde muito tempo a avó nunca procurou a Maya, né? Então assim, elas têm um grande ressentimento um pelo outro.
Desde há muito tempo, Maia tem tido visões de seus antepassados. A avó ouve isso e conta o que está acontecendo. Quando estava atendendo sua mãe, houve complicações e ela também começou a ter várias visões nesse período. Sua família levou a uma parteira e, graças ao espírito da manhã, a mãe de Maia foi salva. A avó enfatiza a importância dos espíritos em suas vidas. Ela também revela que durante esse tempo recebeu uma visita de uma mulher mística, Chá, que lhe deu um aviso sobre o retorno de Maia. Mesmo com essa informação, a avó relutava em encontrar Maia por tudo que aconteceu no passado. Maia, enquanto isso, está realizando uma missão no trem, enfrentando adversários. Sua perna prostética se dobra em um salto, mas ela ganha força ao se lembrar da missão com sua mãe e antepassados. Suas mãos do nada começam a brilhar e, embora ela não consiga roubar nada, ela consegue colocar algumas bombas no carregamento que chega até Nova York e que depois explode lá, dando um aviso, né, pro rei do crime. Maia visita seu avô pedindo para que ele repare sua perna. Apesar da situação, o avô a sentia sua falta, e com sua pouca experiência ele conserta a perna. Ao fazer isso, Maia vê uma estátua de seu antigo ancestral e o avô conta um pouco o que sabia. Ele sugere que sua avó poderia fornecer mais informações. Enquanto isso, a avó lê sua correspondência e descobre que Biscuit, né, que é o primo da Maia, destruiu sua caminhonete para pagar a reparação. Seu primo estava vendendo seu PS4 inicialmente por $5, mas acabou decidindo vendê-lo por $100. Mano, o PS4 $100, você é louco, dá pra comprar um PS5 com $100, velho. Mas, enfim, até mais lá nos Estados Unidos. Bonnie ouve isso e descobre acidentalmente que Maia voltou. Enquanto Henry visita Maia para questionar ações, Vicky, um trabalhador de Henry e alguns colegas aguardam as chegadas do Homem de Fisk. Henry também está amarrado e prima de Maia, ao perceber que o estabelecimento está fechado, tenta entrar nos fundos. Bonnie, no entanto, é capturada, mas graças a Maia ela consegue se libertar. No final, após uma reconciliação entre as duas, pois fazia muito tempo que elas nos falavam desde pequeno, ambas conseguiram se salvar. O líder do grupo, Capô Pelão, é o nome do cara, velho, Capô Pelão, velho, tá de sacanagem. Ele chega ao local e pergunta a Vicky se ele não cumprir a sua palavra e pagará com a vida. Vicky pede seu pagamento e ele concorda. No entanto, ao saber que Maia é responsável, ele muda de ideia e enche-as de bala. Uma música estridente começa a tocar, indicando o fim da batalha, e o Capão Pelão recebe uma ligação, ficando nervoso e decidindo deixar o local. Bonnie decide ir embora, e ao estar com Henry, ele acha toda a situação estranha. A única pessoa que poderia assustar os chefes é o rei do crime. Aí aparece um flashback que a primeira nativa, sua mãe, conseguiu nascer, mas ela nasceu com um dom, o dom de curar as pessoas. Quando sua mãe morreu, o coração da avó se partiu, ela não queria mais continuar vivendo. Apesar do que aconteceu, a avó se afastou de Maia porque ao vê-la, viu os olhos de sua filha falecida. Agora, todas as gerações estão fazendo um eco e tentam entrar em contato com elas. À noite, Maia visita o rei do crime e lhe diz sabia que ela voltaria para matá-lo, mas ele não tinha medo dela. Apesar de tudo, ele amava ela como se fosse sua filha. Mas Maia o culpava por todo o mal que ele fez. Fisk diz que ela já era grande e sabia o que estava fazendo, era certo ou era errado. Então ele pergunta para Maia quem era o monstro. Maia diz que em vez de dar-lhe uma lente de contato, porque ele não aprendeu a fazer a linguagem de sinais como todo mundo. Apesar disso, ele puxa uma mala e tinha um velho souvenir. O objeto que lhe deu força agora que ele tem. Um martelo com o qual despedaçou seu pai quando ele era pequeno. Assim, de maneira sinistra, ele dá isso a Maia, dizendo que deve matá-lo para ser livre. E agora, para que Maia seja livre, ela deve fazer o mesmo com que ele fez com seu pai quando era pequeno. Maia não queria fazer isso, pois não queria ser mais um monstro. Então, voltando para o passado, Maia com seu estilingue machuca gravemente um passarinho. Ela o leva para sua mãe e diz que o encontrou ferido. A mãe sabia que Maia estava mentindo, então sua filha pede desculpas. E com os poderes de cura, sua mãe cura a ave. E assim, voltando para o presente, a avó visita o avô e pede sua antiga máquina de costura. Algumas horas depois, quando a avó queria enviar suas cartas, uma menina por acidente as derruba. Wilson Fisk aparece e ajuda a avó de Maia a pegar essas cartas. E diz que o que estava escrito no colar da avó de Maia era, em linguagem de sinais, né, escrito Eu Te Amo. E eles conversam e a avó conta que haverá uma festa para homenagear os ancestrais e que ela será uma das organizadoras, convidando Wilson Fisk para ir lá. Então, enquanto isso, seu primo Biscuit ajudava as pessoas para estacionar seus carros. E aqui reaparece o Capô Pelão. Mano, o nome do cara, velho. Capô Pelão, mano. Esse nome me dá não, velho. Mas, enfim. Como a avó não chegava, ele se comunica com Maia e diz que tanto a avó quanto o Bonnie desapareceram. Quando Maia retorna para casa por alguma razão estranha, a alma de sua mãe a visita. Ela diz que nem estando morta a deixará. Ela e seus ancestrais sempre a apoiarão e farão parte de sua vida. Agora ela deve ser forte, inteligente, estrategista, astuta e fazer de tudo para salvar aqueles que ama. No final, a mãe vai embora e deixa para ela seu disfarce e seu traje em que sua avó estava fazendo anteriormente. À noite, enquanto todos se preparavam, os homens do Fisk esperavam que Maia chegasse à festividade. Enquanto a cerimônia
cerimônia acontecia, Maya entrava no local sem ser vista, tanto Henry quanto Biscuit procuravam uma forma de acabar com os homens dele. Ao entrar em um armazém, Maya vê que o rei do crime havia sequestrado sua avó e sua prima. Wilson diz que ele deu tudo a ela e ela ainda assim o traiu. É ela que provocou tudo isso. Apesar disso, Maya diz que elas são o legado dela e não Wilson Fisk. E ele responde que assim como matou seu pai, ele vai matar ela também. Simplesmente do nada, Maya obtém os poderes de seus ancestrais, começa a ter agilidade, força, cura e muito mais. E do nada também a sua prima e sua avó também. Nossa, do nada, assim, tipo um Deus Ex Machina, elas começam a ter poderes pra bater nos capanga. Tipo, do nada, velho. Zoada essa parte da série, mano. Zoada demais. Mas enfim. No final, mais uma vez o rei do crime ele é humilhado e para ajudá-lo, Mai vê uma lembrança de sua infância, quando ele ouvia seu pai machucando sua mãe. Maia pede para que ele deixe essa dor, que solte tudo, porque se não o fizer não poderá avançar. Diante dessa humilhação, o Wilson decide ir embora e que vai resolver os problemas com a Maia depois. Então, na manhã seguinte, Maia deixa a cidade, mas antes visita sua família, e a série termina com uma cena pós-crédito, onde o rei do crime diz à sua secretária que ele deve se reunir com outros criminosos e deve encontrar uma maneira de eliminar essas ameaças. Enquanto passa o tempo, Wilson ouve as notícias e percebe que as pessoas estão procurando um líder justo, que não querem mais super-heróis e sim um presidente e um prefeito para guiá-los. Assim agora ele se dedicará à política e assim a série termina.